Boa noite, boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Boa noite, Sinara. Boa noite, Ares. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso estudo da segunda-feira. Olá, muito boa noite. Tudo bem? Graças a Deus que tenhamos todos uma excelente noite, amigo. Com certeza. Só ajustar um pouquinho aqui. Tá me ouvindo bem? Tá perfeito. Bom, que o meu fone de ouvido me deixou. Sinal que tá trabalhando bastante. Verdade, tem que comprar outro. Boa noite, amigos. Sejamos todos bem-vindos. Semana passada, infelizmente, não pudemos fazer o estudo, né, devido ao feriadão prolongado. Eu confesso que até fui para casa da minha mãe e levei o evangelho e tal, mas a internet lá é muito ruim. E aí eu falei, não vou nem me arriscar. Enfim, que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje vamos encerrar, acredito, né, que encerraremos o capítulo 14. Antes de iniciarmos, né, vamos fazer uma precezinha, né, um momento de contato com os bons espíritos que nos assistem. Vamos fechar os nossos olhos físicos e vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus, nosso mestre amigo. Obrigado aos espíritos, amigos que nos assistem, nos acompanhem. E pedimos humildemente, Senhor, que possamos em mais essa oportunidade aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. E mais que isso, Jesus, permita que, com o auxílio dos nossos amigos espirituais, possamos colocar esses ensinamentos em prática em nosso dia a dia. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Verdade, Sinara, fez falta segunda-feira. Eu realmente também senti. A gente acostuma, né, nesse momento, nesse tempo aí de reflexão. Uma hora passa tão rápido e é tão bom, né, que a gente esteja aí. Mas, enfim, estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Na semana passada a gente falou sobre aquela parte, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e também o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Só para nos lembrarmos rapidamente, a gente ficou muito claro, né, que Jesus, quando se referia a esta passagem, especialmente quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele estava falando, nos exemplificando, né, a questão dos laços materiais e os laços espirituais, né? Que os verdadeiros laços de família são os espirituais, não os da consanguinidade, né? Consanguinidade. Uma vez que nós podemos nos encontrar aqui, né, em família, e nem sempre termos aquela afinidade que às vezes temos com pessoas que não são propriamente da nossa família. Então, essa é a grande questão de entendermos, então, que ambas são importantes e necessárias, né? A nossa família consanguínea é necessária. Falávamos, né, na última que cada um, né, de nós está com aquela família que realmente precisa. E às vezes a gente fala, né, hoje nem tanto, mas a gente ouvia muito antigamente, há um tempo atrás, especialmente os jovens, né, eu nasci na família errada, eu não devia ter nascido aqui, né. Ledo engano, né, estamos na família correta, na família Mais que correta. Mais que correta.
Boa noite, Mônica. Boa noite, Tereza. Sejam todas muito bem-vindas. Pois bem, meu irmão, você pode ler para nós esse trechinho, Ares? Sempre, com certeza. É o item 19, né? A ingratidão dos filhos e o laço de família. Então eu vou, como ele é um pouco longo, eu vou ler um pouco, a gente para e comenta e damos sequência. Sim, o item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É especialmente desse ponto de vista que vamos considerar para analisar suas causas e seus efeitos. Nesse ponto, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje ver a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de desejos de vingança não saciados, mas é permitido que alguns dentre eles, mais adiantados do que os outros, entrevejam uma partícula da verdade. Reconhecem, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que, para chegarem a Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Exatamente. Engraçado engraçado nós lermos e estudarmos, né? Isso a gente começa, engraçado não, mas o quão é importante, né, a gente observar que definitivamente tudo está correto, né? Até domingo eu tava numa casa espírita, estava ouvindo uma palestra onde o palestrante estava falando que nós precisamos agradecer também pelos momentos difíceis, especialmente, né, esse fim de semana a gente teve essa questão do vendaval aqui em Campo Grande, né, muitos prejuízos, né, materiais aí. E aí ele falando que... E aí eu fiquei pensando, e agora analisando aqui, a gente vê que realmente tudo está correto, né, como já diria Chico, né? Tudo se encaixa, né? Quando a gente começa a entender, a estudar o Evangelho, a gente percebe que tudo vai se encaixando, que nada está fora do lugar, do contexto, né? Que até mesmo os momentos difíceis, até mesmo aqui esse capítulo que fala da ingratidão, né? Que às vezes nós nos sentimos, às vezes magoados, às vezes de alguma forma acreditamos que, especialmente quando se trata do filho, a gente fala, poxa, mas não podia ter feito isso, né? Mas assim, isso também nos acalma o coração, saber que nós somos realmente espíritos imortais e que estamos aqui para crescer, para aprender, né? E tudo o que nos acontece, todas as vicissitudes, todas as dificuldades, nada mais é do que oportunidade, nada é por acaso, realmente, Sinara, nada é por acaso. Tudo, né? Em tudo a gente tem a bondade divina, as leis divinas se processando, né? Quer falar alguma coisa, meu amigo? Eu estou pensando aqui, aproveitando, né, a sua reflexão, me lembrei que no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que meu reino não é deste mundo, fala exatamente dessa nossa capacidade de ter em nós um desejo de transformar as coisas melhor. Então Deus plantou em nós o desejo de que gradativamente a gente sempre melhore. Então melhore o nosso nível de instrução, melhore a nossa moradia, a gente quer oferecer para os nossos filhos o melhor. Com isso, a gente ainda deposita nos ombros alheios uma expectativa que seja talvez as nossas próprias expectativas.
Então, talvez o meu desejo eu acabo transferindo para que outro cumpra. E, necessariamente, não tem como isso dar certo, porque o outro tem os seus gostos, tem a sua própria opinião e tem o seu caminho a traçar, né? Então, a gente vai ter que aprender a amar o próximo também, sobretudo quando as opiniões comecem a ser um tanto diferentes, mas que caminhamos na mesma direção, né? O que não pode ser é um ir para frente e o outro, né, se afastar. Exato, exato. E a gente vai observar também, Alex, e os demais amigos e amigas que estão aí estudando com a gente vai observar que a causa da ingratidão no coração, no nosso coração, ela é sempre provocada pelo nosso egoísmo, né? Pelo sentimento próprio dos espíritos ainda endurecidos, né? De nós que ainda somos imperfeitos. Verdade. Então, nós ainda, como você bem disse, nós esperamos que o outro faça algo que nós gostaríamos que fosse feito, né? E às vezes nos decepcionamos, e como você bem disse, esquecemos que o outro tem, né, as suas particularidades. E nós precisamos, e aí está, né, talvez um grande desafio para todos nós, aceitarmos o outro tal qual ele é, né? Essa é a grande dificuldade. Às vezes nós queremos moldar o outro, nós queremos que a esposa, que o esposo, que o filho seja tal qual nós imaginamos, né? Nós achamos que ele tem que ser assim, muitas vezes até queremos influenciar e influenciamos, às vezes até no que o filho vai fazer, né? no tipo de faculdade, enfim, nos esquecemos que ali existe um espírito que também tem sua bagagem, que também tem suas aptidões. Então, eu diria que talvez esse seja uma das, né, dos nossos desafios, que a gente possa começar a entender o outro, aceitar o outro, sem que a gente espere que ele seja exatamente como nós imaginamos que ele deveria ser, né? E aí talvez, Exatamente. se a gente chegar nesse ponto, a gente já não vai entender mais ingratidão, né? E sim que o outro tem o seu livre-arbítrio, né? Isso, Nilson. Só para fechar, né, com chave de ouro, que você acabou de dizer, que é obviamente que a gente não concorda com a ingratidão, até porque ela é contrária à lei de amor, né, à lei de respeito, e como aqui está colocado. Mas também tem que haver a compreensão de que talvez o espírito que não ainda não caminha exatamente alinhado conosco, e aí dentro da abertura que você fez, né, dos espíritos simpáticos, afinizados, às vezes a gente tem algumas relações que ainda não estão plenamente lubrificadas, né, elas precisam ainda ser trabalhadas, mas aí a grande misericórdia divina de nos colocar juntos, e numa situação que não dá para pedir demissão do cargo familiar, né? Então, a gente conhece assim, ex-funcionário, ex-sócio, mas ex-filho não dá, né? Ex-irmão. Exatamente, exatamente. Então, a gente poderia, só para entendermos melhor, a ingratidão é um sentimento mesquinho que magoa quem recebe e provoca grandes danos espirituais em quem a pratica. Então, ou seja, ambos são prejudicados, né, quando há esse sentimento de ingratidão. Sigamos com a leitura, meu irmão? Com certeza. Então, mediante esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade desperta no íntimo de cada um. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, principalmente a de amarem os que talvez lhes tenham destruído a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças
no momento mais decisivo da prova. Finalmente, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens supremas permissão para preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Olha que interessante. Qual será o procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual sucumbe algumas vezes, se não tiver ainda a vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito naquela existência pôde provocar semelhante antipatia. Para compreender-lhe a causa, é preciso que se lance o olhar sobre o passado. Exatamente, Charles. Então, aqui fica muito claro, né? A Sinara tinha mencionado antes que esse capítulo nos auxilia muito na compreensão das dificuldades de relacionamento entre pais e filhos. E exatamente aqui, como eu disse anteriormente, a gente percebe aqui mais uma vez a bondade divina, né? A gente, quando se reencontra lá, como bem disse o texto, a gente hesita, a gente, né, volta. A gente sabe que ninguém vai transformar-se em um espírito perfeito em decorrência da morte do corpo físico. Então, vamos nos lembrar, né, das desavenças, dos ódios que ainda carregamos, que porventura carregamos. Mas aí vem, né? E olha só, né? Como fica muito claro, não tem um outro meio senão esse, senão através da reencarnação, para nós explicarmos essas animosidades, né, que às vezes existem entre irmãos, né? Assim como também as simpatias, né? É natural que numa família nós tenhamos aí um irmão com o qual nós nos identificamos melhor, nós temos às vezes lá um primo ou alguém, né, da família que parece que é alguém mais chegado, né? E aí então fica muito claro essa questão e que nós precisamos, né, nos esforçar, né, que ali bem diz, depende muito do nosso esforço, né, na boa conduta. Então fica assim até o alerta, né, para que a gente possa se esforçar cada dia mais, especialmente agora, né, que já sabemos, né, que não temos, já sabíamos, né, e estamos aqui relembrando de tudo isso, né, não nos cabe mais errarmos, né. Essa semana eu falava, domingo eu estava conversando com uma pessoa que está numa situação bem semelhante a essa. E aí eu falei para ela, olha, ao chegar lá, né, junto da família, procure ser cautelosa, procure ser amorosa, abrace, converse, porque é complicado, né, a gente, às vezes, você não ter essa possibilidade, às vezes, e é tão sério isso, essa animosidade, que às vezes você sequer tem, às vezes o outro não te dá a oportunidade de você se aproximar, às vezes mal fala contigo. Então é uma construção, eu diria, diária, que nós precisamos nos esforçar, né? E aí, eu diria até que quando está numa situação muito difícil assim, que nós precisamos nos apegar à prece, né? As boas vibrações, as boas emanações de pensamentos. O nosso pensamento é uma força criadora, né? Então, quando nós conseguimos não estar vibrando na mesma sintonia, né? Quando nós já conseguimos, às vezes, não desejar, não vibrar negativamente pelo outro, a gente começa realmente a mudar a nossa frequência. E aí vem aquilo que a gente já falou inúmeras vezes.
na hora de rezar, na hora de dormir, fazer né, a sua oração envolvendo aquela pessoa, pedindo perdão, né? Porque assim, isso é muito importante. Nós pedimos perdão a ela porque a gente sabe que alguém fez alguma coisa, né? Essa animosidade não vem de graça, né? Alguma coisa Exatamente. Não tem começou ali. do nada, né? Exato. Então, e não importa nós sabermos quem é que começou, nós estamos juntos para tentar resolver. É claro que às vezes, se tivermos uma situação dessa, né, na nossa família, com certeza a gente tem que agradecer a Deus porque o outro também aceitou vir aqui reencarnar conosco. E Isso vai que eu estou saber o pensando aqui, amigo. É exatamente. Eu vou pegar a sua frase. Vai fim. saber quando estaremos todos juntos novamente, né? Exato. Porque teve todo um preparo para que a gente pudesse chegar aqui, né? Eu me lembro também de uma das falas do Chico, dessas entrevistas que ele concedeu, que ele dizia assim: eu vou pegar um outro aspecto para a gente ver o quanto a gente está emocionalmente ligado a cada situação e ao passado também. O Chico dizia que, no caso de muitos suicidas, por exemplo, de uma pessoa que praticou o autoextermínio aos 45 anos. Então, nas reencarnações seguintes, provavelmente essa pessoa, nessa idade, ela vai passar por um abalo emocional, por conta da atitude que ela teve contra si mesma. Então, nesse ponto, ela vai ter que, novamente, a cada nova existência, mesmo que não jamais pratique o autoextermínio, ter a força de vontade persistente para poder vencer. E aí, eu estava lembrando do começo desse item aqui, quando ele diz que o espírito que sabe, na sua consciência, que precisa se reaproximar daqueles espíritos familiares, ele vendo que o novo corpo ali vai formar na família, né? Ele que já tendo consciência, ele implora a oportunidade de encarnar. E é isso que você colocou e grifou muito bem na sua fala, que muitas das vezes é o momento de reaproximação é tal qual para esse espírito que praticou o autoextermínio. É o momento que talvez mais nós nos sentimos fragilizados, sensíveis, mas não nos entregar à autopiedade, né? Ou achar que só os outros têm que ceder, para que a gente realmente consiga quebrar esse vínculo e fazer de fato um movimento de aproximação. Porque senão todas as vezes a gente vai ter o rompimento exatamente naquela situação, né? Exato. E lembrar sempre, né, Aris, como disse o Evangelho, quando na presente encarnação não há o que justifique essa animosidade, esse sentimento pode dever-se a inimizades surgidas em vidas passadas. Então, se Perfeito. nós não temos nada que justifique agora, vem de outras, né? Isso. Quantas vezes aqui já estivemos, né? E aí aqui nesse livro ele dá uma grifada aqui nesse roteiro sistematizado, ele fala assim: ódios, perseguições e desejo de vingança não se apagam com a morte, mas atravessam encarnações sucessivas, até se extinguirem completamente, dando lugar ao amor. Então, assim, e a gente vê que é tão sério essa questão de nos esforçarmos, né, de buscarmos fazer a nossa parte, porque aí, muitas vezes, quando nós não somos capazes de dialogar, de se aproximar, né, do nosso próximo, enquanto estamos aqui juntos a caminho, como disse Jesus, aí isso, com o desencarne, pode tornar-se em uma obsessão, né? Exatamente. E aí, esses dias nós já retornamos um trabalho mediúnico aqui na Casa Obreiros do Bem, e outro dia, só que só a mesa e tal, outro dia uma família pediu, aí a gente colocou o nome, e aí veio um espírito, né? E ele dizendo que já há séculos e séculos ele vinha tentando vingar-se de alguém daquela família. E aí, com certeza, devido à atitude dessas pessoas, ele chegou lá e falou que ele estava pedindo perdão. Assim, eu até me emocionei
de presenciar aquilo, ele falando assim, eu estou aqui e quero pedir perdão, eu quero dizer que a partir de hoje eu vou aceitar o auxílio que várias vezes me foi ofertado e que eu não estava preparado para aceitar. Eu entendi, ele disse assim, eu entendi que sem o perdão isso nunca vai acabar. Então vejamos, é muito sério isso, porque às vezes esse ciclo, como aqui disse, né, vira um ciclo vicioso que vai de encarnação a encarnação, até que um dia o amor, né, se sobressaia, que a gente consiga perceber, né, e que isso que a gente tem que fazer a nossa parte exatamente para que isso não se perpetue, né, para que não demore muito para chegar, né, já pensou a gente levar aí anos e anos para perceber que a gente e isso é o que quando nós estamos, às vezes, fixos naquela ideia de que o outro é que é o culpado, de que o outro que Perfeito. me fez mal, né? A gente não consegue enxergar que é uma grande oportunidade que estamos desperdiçando. E como eu disse, se não há a possibilidade do diálogo, a gente pode fazer a nossa parte, né? Vibrando, né? Rezando por aquela pessoa, envolvendo-a, né? Numa atmosfera de paz, abraçando-a, né, sempre que possível, mesmo que mentalmente, pedindo perdão, são os meios pelos quais a gente vai quebrando aí todas essas amarras. Perfeito, irmão. Perfeito. Então, Perdão. deixa eu ler o convite, então, aqui, feito aos espíritas, né? Na sequência do Uhum. texto. Sim. Ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, torturados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação, na qual o cercareis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com o seu amor. Aqui é interessante, né? Porque isso aqui está alinhado com um texto que eu recebi ontem, né, pelo WhatsApp, dizendo assim que a nossa função como cristão é semear para a eternidade, ou seja, que a gente não tem que ter a pretensão de ver as grandes transformações quase que imediatas, né? E a gente sabe que o processo da educação, ela tende a ser melhor quando ela é compreendida pelo educando, né? Então, aquele que educa, quando faz com amor, e a criança resolve, né, entender que aquilo realmente é para o bem dela, até, por exemplo, assim, os primeiros dias na escola, né, em que uma criança estava tão habituada a brincar o dia todo, de repente, para que ela se instrua, ela tem que ceder grande parte do dia sentadinha na sala de aula. Isso não é fácil, mas quando a criança é acolhida com amor, ela vai entender que ali tem um grande benefício. Então, ela aceita participar com a sua cota de sacrifício para o crescimento geral, né? Então, eu entendo que com os nossos irmãos sofredores, que às vezes a gente chama de obsessores, na verdade tem um grande sofrimento ali. Esse sofrimento é tão grande que ele não consegue pensar nem na felicidade dele. Ele só pensa, na verdade, em buscar uma justiça, que na maior parte das vezes acaba sendo uma vingança, né? E falando da questão do obsessor,
na maioria das vezes é alguém que está magoado, é alguém que quer ser ouvido. É incrível quando você diz aí, é incrível assim quando a gente percebe que o Espírito às vezes está nos diálogos, né? Quando você percebe que o Espírito está tão ali, e aí às vezes às vezes eu falo, ó, esquece ele um pouco, vamos falar de você. Há quanto tempo você não olha para si próprio? Há quanto tempo você não cuida de você? E aí a pessoa, aquele Espírito começa a perceber realmente que ele está tão bitolado, está tão focado naquele desejo de vingança que ele esqueceu-se de si próprio, né? Exato. Eu só ler aqui, a Sinara colocou aqui um comentário que o filho que desencarnou tinha uma relação difícil da parte dele, tinha uma distância e isso também aumentava a minha dor, mas através da doutrina me deu mais esse consolo. Sim, Sinara, com certeza, a doutrina sempre nos acalma, né? O coração nos acalma os sofrimentos, né? Porque a gente vai ver aqui, conforme o Ares leu um pouco mais atrás no Evangelho, que à medida que nós estamos, vamos dizer assim, um pouquinho mais esclarecidos, a gente percebe a necessidade, né, e temos a oportunidade de reencarnarmos aqui enquanto família, né, enquanto, ainda que às vezes não simpáticos, né, não espírito simpático. Então, aos mais adiantados é dado, como disse lá, entrever uma partícula da verdade, né? Apreciam, percebem que sem a caridade, sem o amor, sem o perdão, não há possibilidade de crescimento. E aí é onde acontece, né, essa questão aqui do renascimento, da reencarnação, de nos reencontrarmos aqui. Então, a oportunidade é dada a todos nós, à medida que nós estamos preparados, não preparados, mas à medida que nós conseguimos perceber que a gente precisa perdoar, que a gente precisa amar ao próximo, que a gente precisa esquecer as ofensas, e aí exatamente é uma tarefa que nem sempre é fácil. Imaginemos nós reencarnarmos entre espíritos que às vezes, né, não somos afins, que tem aquela animosidade. É muito difícil para qualquer espírito, é penoso observar a situação, né, em que ele está, porque a gente sabe que nós encarnamos e trazemos ainda todas as nossas mazelas, todos os nossos defeitos, e aí isso às vezes dificulta, né? A gente pede, né? A gente recebe a graça, a bênção de aqui reencarnar com aqueles com os quais precisamos conviver, mas esbarramos na dificuldade, porque ainda temos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Mas com a graça de Deus a gente consegue ir melhorando. Então, assim, nem sempre é uma tarefa fácil, né, estarmos aqui em família. Talvez, diria assim, observar aqueles a quem odiou na terra, ao observar aqueles a quem odiou na terra, o espírito fica conturbado entre sentimentos opostos de vingança e perdão. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado pelo ódio. Então, assim, a gente precisa lembrar sempre, especialmente nós enquanto pais, como você leu aqui, nós temos o nosso compromisso perante Deus, perante esses espíritos. Imaginemos nós, né? É como se nós combinássemos aqui com algumas pessoas, né, aqui encarnados, uma determinada situação, imaginemos, em que exige empenho, em que exige, né, a participação de todos, e aí de repente um começa a falhar, um começa... Então a gente precisa entender que são compromissos muito sérios, né? Que especialmente vamos receber às vezes espíritos que precisam dessa convivência, que precisam, eu sempre falo assim, que se eu consigo perceber que às vezes o outro ele está me tratando mal, ele está sendo grosseiro, ele está sendo... Não é porque ele tem o prazer de me atingir, é que às vezes ele ainda não percebeu, né? Como diz aquela musiquinha da Cacá Rezende, que ela fala: pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Então, assim, Perfeito. às vezes o cara ele não tem o
conhecimento. Então a gente precisa entender que nós é que precisamos nos melhorar sempre, nós nos esforçarmos para sermos melhor a cada dia, porque quando nós conseguimos perdoar, quando nós conseguimos amar, quando nós conseguimos calar um pouco mais, o outro vai perceber que a gente tá se esforçando, né? Que a gente está fazendo a nossa parte, e aí, consequentemente, o caminho vai ficando menos difícil, talvez, né? Exatamente. Então, deixa eu continuar, maninho. Aqui. Soares, Não... pois não. Deixa eu só ler aqui o comentário da Tereza aqui, pra gente, antes, porém, desculpa te interromper. Imagina. A Tereza diz que a grande maioria das relações familiares são provacionais ainda. E Jesus disse que não seria fácil, mas nós escolhemos provas que conseguimos com nossas forças, que conseguiremos com certeza superá-las. Exatamente, Tereza. E vale nos lembrar que o próprio Cristo disse, né, que não colocaria, né, entre outras palavras, né, não colocaria um fardo maior do que aquele que a gente seria capaz de transportar, de suportar. Exatamente. Pode continuar, meu irmão, por favor. Opa, pois não. Não desprezeis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, pelo que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei por merecer os gozos divinos que Deus associou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa, como disse a Teresa, não é tão difícil quanto poderíeis imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante podem desempenhá-la, e o Espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Exatamente. Então, vamos imaginar aqui, nós já até lemos já no Evangelho, mas vamos voltando um pouquinho ao que nós estávamos falando. Como se dá, né, essa encarnação, então, aqui, quando se fala de a gente receber esses espíritos, né? Como que se dá essa encarnação, né, junto da nossa família? Como diz o Evangelho, após anos e anos, anos de meditação e prece, o espírito, quando consegue entrever algo de divino, ele percebe que sem a questão do perdão e da caridade ele não consegue crescer, ele não vai evoluir, então ele obtém uma permissão para cumprir a sua prova. E aproveita-se então, como você bem leu também e disse anteriormente, aproveita de um corpo que está em preparo naquela família, daquele a quem ele detestou, talvez, daquela família, né, ele tem alguém ali que tem os seus débitos, os seus acertos, e acaba então nele encarnando. Então, a encarnação desse espírito entre antigos desafetos, como eu já disse, né, e volto a ler aqui, é a oportunidade que a misericórdia infinita de Deus nos concede para expiar faltas passadas e mais rapidamente chegar até Ele. Então, como é que a gente vai ser, como disse Jesus, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é? Se nós não superarmos esses obstáculos,
se nós não aproveitarmos aqui, como disse o Evangelho. Eu sempre gostei muito dessa parte aqui, até está grifado no meu Evangelho aqui, onde ele fala que para as mães, mas também serve para, né, para nós, os pais, abraçai, pois, os vossos filhos, né, aquele que especialmente te causa mais desgosto, mais problema, e dizer para ele, né, um de nós foi o culpado, quer dizer, um de nós errou, não importa quem, né? Não estamos aqui para descobrir quem que foi o culpado, mas estamos aqui para nos melhorarmos, né? Para nos entendermos, né? E se nós deixarmos passar essa oportunidade, vamos pedir outra, né? E quem sabe pode demorar um pouco mais, enfim. Mas é algo que a gente precisa realmente buscar colocar em prática, aproveitar, melhor dizendo, aproveitar, lembrando-se sempre dos ensinamentos do Cristo. A Teresa diz aqui, o Evangelho é belo, deixa bem claro que se há a relação difícil, há dois lados da moeda. Um dia em alguma vida, a situação ou o algoz foi a outra face. Exatamente, Teresa, exatamente. E é incrível quando a gente percebe isso, porque às vezes nós nos julgamos que somos vítimas, né? Mas vale refletir um pouquinho. Se temos uma situação, né, de dificuldade, de animosidade, onde será que começou, né? Será que não fomos nós os maiores causadores, talvez, dessa situação? Perdão, gente, minha garganta hoje está péssima. Então, aqui tem uma questão que eu gostaria de ler, só para a gente relembrar também um outro textinho do Evangelho. Uma vez encarnado, que atitude poderá adotar o espírito para com os seus familiares? Aquilo que nós já lemos lá atrás. Seu procedimento dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de encarnar. É claro que nós não nos lembramos, né, de tudo que assumimos, mas aqui, essa persistência em fazer o bem, essa persistência em buscar fazer o bem, em buscar amar, em buscar perdoar, é o que vai nos dar a certeza de estarmos fazendo a coisa certa. Portanto, conforme prevaleçam ou não os bons propósitos, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Então vejamos, né? Para se apreender a causa de ódios e repulsões instintivas manifestadas por certas crianças, sem nenhum motivo que o justifique, naquela existência, torna necessário volver o olhar ao passado. Então, a gente vê aqui que temos uma grande oportunidade sempre, é como a gente falava em outra oportunidade também, a respeito daquelas situações onde, às vezes, da questão dos filhos, né, para com os pais, melhor dos pais para com os filhos também. Isso então, também. A gente observa que, como eu já disse, em tudo são oportunidades. E quando a gente consegue observar, né, se eu consigo, por exemplo, perdão, eu estava me referindo a honrar vosso pai e vossa mãe. Perfeito. Quando a gente estudou lá que não importa, né, o que o pai fez, como ele agiu, enfim, nós devemos, né, sermos gratos sempre. Então, aí a gente volta mais uma vez àquilo que eu acho que eu comentei nesse dia. Ao invés de nos revoltarmos, ao invés de acharmos que estamos sendo prejudicados, que estamos sendo vítimas, né, da situação, nós deveríamos acalmar o nosso coração e conversar com Deus e entender, né? Outro dia um colega me disse isso. O que será que Deus está tentando me falar através disso tudo, né? Então, às vezes a gente vai perceber que são
oportunidades ímpares, Desculpa, Nilson, deu uma né, cortadinha. para a Não sei se gente. foi só para mim. Você fez, o que será que Deus está querendo me dizer Assim, disso tudo e cortou. sim, eu diria assim, se nós pudéssemos refletir e pensarmos, é conversar com Deus mesmo, né? Outro dia eu ouvi de um amigo, ele dizia assim, o que será que Deus está tentando me dizer com tudo isso, com essa situação, ele estava passando por uma situação difícil. E aí, quando eu diria assim, se nós pudéssemos fazer essa reflexão e entender que em tudo temos uma grande oportunidade, a nossa vida talvez ela teria um outro sentido. Perfeitamente. Esse relacionamento de ruim, esse relacionamento difícil, não seria tão difícil se nós buscarmos fazer a nossa parte, se nós buscarmos amar, Perfeito. se nós buscarmos perdoar. Eu Porque, quero sugerir, inclusive, um outro exercício junto a esse que você sim, está fazendo nisso, que é procurar a outra, olhar a outra pessoa e procurar honestamente uma qualidade que ela tenha, ou duas qualidades, ou três qualidades, para que a gente não enxergue tão somente o defeito, né? Porque muitas das vezes, Nilson, tem um tipo de obsessão que eu não sei se acontece só comigo, mas, por exemplo, assim, ó, houve um tempo que eu, ao fazer faculdade, há muito tempo atrás, havia uma senhora que ela batia o sinal do fim de cada aula. E lá em Presidente Prudente, o Bedel é quem fazia isso. Olha como é que isso é antigo. Então ela apitava. E cada semana revezava. E Nilson, tinha uma senhora que ela ligava o sinal, e eu acho que ela ia comer uma pipoca, depois ela tomava uma água e o sinal estava lá pitando. E aquilo me irritava de tal maneira, porque toda a semana que ela estava trabalhando, todas as aulas, às vezes a gente tinha 5, tinha 6 aulas na noite, eu curtia do começo ao infinito esse sinal terrível. Até que um dia eu parei assim, pô, se me irrita tanto, vou tentar isolar isso, né? É só uma semana, vou olhar por outra ótica. Vou prestar atenção na aula, que é o que eu vim aqui fazer. E às vezes a gente começa a dar ouvido sempre ao que nos irrita, ao que nos incomoda, à imperfeição alheia, sem prestar atenção no que a gente pode também oferecer, no muito que a gente pode oferecer para que essa relação melhore. Não é verdade, meu irmão? exato, e bem lembrado. Olhar a qualidade do outro, porque defeitos todos nós temos, né? E se a gente for fixar somente no defeito, aí dá-nos tudo, porque a gente tem poucas qualidades, né? Então, assim, realmente bem lembrado, meu irmão, a gente precisa focar na qualidade, porque todos nós temos, né? E nós falamos isso num outro momento, né? Exatamente, de buscar no outro aquilo de bom que ele tem, né? Porque quando nós conseguimos fazer isso, aí a gente vai, exatamente, ele já não vai me causar, talvez, tanta irritação, não vai me causar tanto problema, né? Porque você vai estar o que você nos colocou foi porque você mudou a sua vibração, mudou o seu pensamento, né? E a gente Depois de aqui, uns 2 anos, viu, Nilson? Depois de uns 2 anos, aí eu resolvi mudar. mas aquilo que eu disse, nós precisamos nós mudarmos, né? Talvez um grande desafio também seja, a grande dificuldade seja isso. Nós esperamos que o filho mude, nós esperamos que o pai mude, que a esposa, enfim. Mas e nós? Eu estou me Exatamente. mudando, né? Porque não, eu sempre digo isso, já repeti várias vezes. Não adianta nós esperarmos que o outro mude. Eu preciso mudar. Perfeito. Se ele não vai mudar, é um problema dele, né? Se ele não vai me perdoar, o problema é dele, mas eu estou pedindo perdão, eu estou buscando fazer a minha parte, então ótimo, né? Faça a sua parte. O outro ele tem que fazer a dele, né? Exatamente. Você Vamos lê mais um continuar então? trechinho? Isso. Então eu estou aqui, ó. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios
e tratem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem pagos mais tarde com a ingratidão. Os pais que fizeram tudo pelo adiantamento moral de seus filhos e não lograram o êxito desejado, não têm por que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Em compensação, a amargura muito natural que então experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, e que lhes será concedido concluir em outra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Aí ele faz uma alusão aqui ao capítulo 13 do item 19. Exatamente. Você quer comentar alguma coisa? Só lembrando aqui, Ares, que aqui é exatamente aquilo que acabamos de falar, né? É cada um fazendo a sua parte. Então, se o pai fez, se a mãe fez a sua parte, fique com a consciência tranquila. Se não foi possível resolver nessa vida, teremos outras oportunidades. Plantar para a eternidade, né, irmão? Exato, exato. Quer dizer, o importante é nós fazermos a nossa parte, nós fazermos a nossa semeadura, né? Exatamente. Então, é óbvio que às vezes não será possível resolver tudo numa encarnação, mas é importante que façamos já a nossa parte, né, o quanto antes. Verdade, maninho. Então, deixa eu continuar aqui. Deus não dá prova superior, o que você disse agora há pouquinho, ó. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer e em que o seu orgulho é finalmente abatido. Deus, então, abre os braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, o que é o espírito, o que importa, é o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos outorgar o prêmio da vitória. Então, saireis do turbilhão do mundo terrestre para entrardes no mundo dos espíritos, e aí serdes aclamados como o soldado que sai triunfante da luta. Olha só que interessante, né? Tudo depende mesmo da nossa vontade, do nosso empenho. E aqui eu gostaria de ler essa questão aqui do roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. Tem uma questão aqui que seria interessante, ela fala assim, como devemos agir diante da ingratidão dos filhos? Interessante, olha só. Reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou seus pais. Interessante, né? Quando nós, se nós conseguirmos, né, realmente compreender isso aqui, já é um meio caminho andado. Reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou seus pais, nem os fez assim. Buscando todos os meios para superar essas dissensões na presente encarnação, através da educação, da orientação para o bem e do bom exemplo, e, sobretudo, o amor.
Não escorraçais, pois, a criancinha que repele a mãe, que repele sua mãe, como disse ali no Evangelho, nem a que vos paga com ingratidão. Então nós precisamos abraçar os nossos filhos, abraçar o nosso irmão, abraçar quem quer que seja essa pessoa que talvez tenhamos aí na família, que não é difícil termos, mesmo porque nós ainda estamos longe de sermos perfeitos, né? Mas assim, como é bom a gente saber aproveitar, né? Se a gente conseguir dominar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e nos dedicarmos em prol dessas pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, e especialmente, como eu já disse, se tivermos alguém aí com o qual a gente não consegue ter um bom relacionamento, é com esse que a gente tem que se esforçar mais, porque talvez esse seja aquele que nós mais precisamos nos afinizarmos, né, nos amarmos. E aí a gente poderia, então, eu acho que ficou um pedacinho aqui ainda para lermos, né? Mas Isso. diante disso tudo, a gente poderia concluir que a ingratidão dos filhos para com os pais não é fruto do acaso, mas consequência de dissensões e ódios em vidas anteriores que devem ser superadas na presente encarnação, pelo exercício do amor e do perdão entre os membros da família terrena. Desprezar essa oportunidade significa transferir para outras encarnações futuras, dificuldades que nesta poderiam ser superadas. Aquilo que você leu aqui anteriormente, né? Que se a gente não consegue fazer, se a gente não consegue superar esses problemas, não é por falta de possibilidade, nós somos capazes. É porque às vezes a gente deixa, né, a desejar, a gente não quer dar, como diz, o primeiro passo, mas que a gente possa, acho que agora poderíamos até encerrar, né? Se não vai dar tempo de ler tudo aqui. Isso, verdade. Ficou Ficaram aqui de, dois de parágrafos, todas as quem puder provas. ler em casa, Isso, exato, exato. que aí semana que vem a gente começa o outro capítulo. Mas que interessante, que fique essa lição para todos nós, né? De que, como diria Chico, né? Vou repetir aqui aquela fala do Chico. A família é a primeira grande escola da humanidade, a primeira escola do espírito. Escola, ele diria, onde nem sempre a gente consegue tirar as melhores notas, mas é importante se esforçar. Então, esse esforço é exatamente nós passarmos por cima dessas dificuldades que nós mesmos criamos, né? Que às vezes nós não falamos com o irmão, com a pessoa, aquela que temos dificuldade, porque nós às vezes nos achamos merecedores de compreensão, esperamos talvez que o outro venha até nós, enfim, que a gente possa nos lembrar sempre que cada um de nós precisa fazer a nossa parte, né? E fazer a nossa parte é buscar aqui através do Evangelho aproveitar que nós temos condições de superar essas dificuldades de relacionamento já nesta encarnação. Perfeito, meu irmão. Te ouvindo aqui, Nilson, eu gostaria de lembrar de duas coisas, né, que a gente vai concluir na nossa noite. A primeira é que a morte não existe, né? Então a gente tem a oportunidade de refazer as nossas histórias. E o segundo é que o acaso também não existe. Tem sempre uma programação com a melhor das intenções, que no fundo é a gente criar os laços mais verdadeiros e eternos, duradouros, né? Então, confiemos em Deus, na misericórdia e, sobretudo, façamos a nossa parte. Porque quase sempre quando a gente aponta para o nosso irmão os seus defeitos, nós estamos deixando de olhar em nós os nossos. E aí, dois defeituosos são como dois bicudos que não se beijam. Então, comecemos a olhar em nós o que a gente também pode ofertar de facilidade para que esse acesso realmente ocorra, né? Que a gente comece a criar pontes ao invés de muros. Então, eu agradeço demais.
deixo aqui o meu abraço a todos, o desejo sincero de que cada vez mais nós possamos nos fortalecer na fé e no bom ânimo e que Jesus nos conceda estar aqui na próxima semana. Muito obrigado, gente. Obrigado, Ares, pela companhia. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de todos. E que a nossa semana, como você disse, seja repleta de muito amor, de muita luz. Que não desperdicemos a oportunidade de fazer o bem e de amar e perdoar sempre. Que Deus nos abençoe. Beijo, gente. Obrigado.